Olá, pessoal da rede, tudo bem? Eu sou a Vanessa Viger, sou formadora da rede e hoje nós estamos aqui reunidos para mais um bate-papo da rede. Dessa vez a gente está trazendo a Josi, que é consultora de empresas desde 2005, atua com gestão por processos organizacionais, gerenciamento de projetos e é formadora da rede. E também dá aula em alguns MBAs abordando o tema gamificação. A Josi também ela é coautora de um livro, Exploradores de um Mundo em Transformação, e é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Josi? Olá, Vanessa, tudo bem? Ótimo estar aqui. Mais um grande evento da nossa rede consultoria. Perfeito, vamos lá. Então, amanhã tem um evento, né, Josi? Dia 12 de julho, Sim, nós temos um evento na Pemeta. Esse evento ele é online, gratuito, pessoal. Ele é chamado A Importância da Gamificação nas Organizações. Ele começa às 10 horas de Portugal, 10 horas da manhã de Portugal, ou seja, 6 horas da manhã do Brasil, para quem quiser participar do Brasil. Por ser online e gratuito, você pode acompanhar ele pelo Zoom. Porém, para participar, você deve se inscrever na página da APMeta, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês, na descrição do vídeo, certamente, para que vocês possam fazer a inscrição, né? A rede tem uma parceria de 4 anos com a APMeta, onde nós realizamos atividades como as manhãs da APMeta, cursos, workshops de mentoria e palestras do programa Jovem. E agora, Josi, quero que você fale um pouco sobre o que vai ser esse workshop amanhã na APMeta, né? E fale para nós um pouco sobre a gamificação nas empresas. Como se aplica, o que é isso, como funciona. legal, Vanessa. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que vamos abordar amanhã no evento da Pimenta. Tu trouxeste no meu currículo, na minha mini bio, a minha participação como coautora do livro Exploradores de um Mundo em Transformação. E foi aí, a partir desse projeto, né, com um grupo grande, nós temos um grande amigo, Leandro Jesus, que nos chamou para colaborar nesse projeto. E esse projeto de um livro, ele foi para um game, né? Ele se tornou o Explorers Game. E aí eu passei a estudar um pouco que elementos eram esses, né? Que eram coisas desconhecidas para mim. E aí também conheci um outro projeto que era Beat Game, que sou também facilitadora de ambos os games. Um trata de um projeto, de uma condução para transformar nós, os profissionais das organizações, e o outro é a modelagem de negócios por meio de um método gamificado. E aí me apaixonei pelo tema e fui estudar isso, né? Fui ver o que era isso, por que eu tinha me apaixonado, o que isso estava o que me movia, né? E aí comecei a estudar, e é isso que a gente vai abordar amanhã, e eu vou tratar um pouquinho agora aqui contigo, Vanessa, o que é a gamificação? É um termo até que eu não gosto muito de utilizar, eu gosto mais do ludificação. O gamificação é aquela palavra, toda vez que a gente vai escrever, a gente não sabe porque a gente escreve gamificação, né? Então, ficou o termo gamificação, que é que nem hashtag marca reg agora, é que nem Uber, tudo se fala uberização do trabalho, então ficou gamificação. Mas, na verdade, a gente trata sobre a ludificação, os elementos lúdicos, né? As técnicas de design de jogos que utilizam mecânicas de jogos e pensamentos orientados para que enriquecer contextos. Então, isso é uma ludificação, né? Enriquece contextos que normalmente não são relacionados a jogos. Então, a gente vai tratar gamificação, mas eu gosto mais do ludificação, né? Que eu acho que tem mais a ver com aquilo efetivamente que a gente aborda. E a Esclarecedor, partir até porque parece mais, desculpa te interromper, parece mais, quando se fala gamificação, parece que realmente está fazendo um jogo, criando um jogo para isso. E, no caso, não se trata de um jogo, literalmente. Isso? Não, porque
Isso, porque olha só, quando a gente faz essa e aí eu estou trazendo que eu estudei isso para né, Aham. para eu poder entender o que é o jogo. O jogo ele é entretenimento, ele é diversão e ele traz um contexto de competição, né. A gamificação, ela traz sim, um pouco de jogo, mas ela traz essa questão para o mundo real. A gamificação ela está ligada à experiência que a gente tem. E ainda dentro disso, quando a gente olha no mundo corporativo, a gente vê algumas aplicações que a gente chama de serious game, né? Serious play, que são os jogos sérios. Por exemplo, aquele Explorers Game que eu falei, ele é um jogo sério. Um que é muito conhecido, o Lego Serious Play, também é um jogo sério. Então são 3 tipos, né. Quando a gente traz a gamificação, a gente liga a experiência, quando a gente faz de um jogo sério, a gente está falando sobre aprendizagem, e tem sim elementos, partes de gamificação, mas usa elementos de jogo para coisas sérias. Então, qual é a diferença disso tudo, né? O que que a gente traz? Então, jogos é jogos, pensa em game, pensa em Fortnite, né, pensa em entretenimento. Serious Play usa, sim, elementos, mas para aprendizagem. E a gamificação, ela trata de experiência. E aí a gente tem a voz. E o Han e o Izinga, que escreveu um livro, O Jogo como Elemento da Cultura. E nesse livro, que amanhã eu vou falar um pouquinho mais, né? Nesse livro ele trata que a experiência de aprendizagem não precisa ser uma experiência traumática. Olha, nós formados nesse modelo de ensino, como a gente tem que romper alguns conhecimentos e algumas pré-formatações que tivemos, né, na nossa Sensacional. formação, para poder romper esse modelo, porque muito do nosso da nossa aprendizagem ela foi traumática. Então agora nós os adultos precisamos romper esse modelo para entender isso tudo e quanto isso pode nos transformar. Aí o Izinga traz a questão do círculo mágico. Rapidamente eu vou trazer. A gente vive num mundo real, que ele é cheio de dúvidas, medos, problemas, incertezas. O que a gamificação faz? Ela nos leva para um ambiente que é um ambiente controlado, um ambiente blindado, cujos elementos vão nos levar a o storytelling, a uma fantasia, a uma imersão, a experimentar emoções. Ali a gente ganha poderes, a gente nesse momento a gente desvia a mente das nossas preocupações e a gente está jogando, né? E a gente está jogando, a gente está fazendo uma experiência. Quando a gente sai desse ambiente blindado e a gente vem para o mundo real de novo, a gente traz aquela experiência. Então, qual o principal elemento? O que a gente aprende naquele mundo blindado, vamos chamar, que é o círculo mágico, a gente traz para o nosso mundo real. Aí é o grande desafio. Então, nos reconecta com aquilo de experimentar, de vibrar, né? Quando a gente está fazendo um jogo, a gente vibra, a gente quer compartilhar, a gente quer avançar, a gente quer receber prêmios, né? E aí, com isso, o desafio da gamificação bem feita, bem formatada, é conseguir trazer isso tudo para o nosso mundo real. Então, esse é a beleza da gamificação, né? Então, nessa Ele é teoria toda, né? é uma opção de treinamento para as pessoas também. Isso? Isso. E a gamificação, ela está ligada à motivação das pessoas, entende? Olha só que motivação é um tema extremamente complexo, né? Então, a gente tem uma frase que diz o seguinte: não existe motivação
sem engajamento, e não existe, desculpa, não existe gamificação sem engajamento, e não existe engajamento sem motivação. Então é muito é um tema que ele não é tão simples assim de ser abordado, porque a gente entra numa seara humana, né? Então a gamificação, quando ela fala que ela está mexendo com as emoções das pessoas, ela tem que ser muito bem desenhada, ela tem que ser muito bem construída para que ela realmente traga os benefícios, né, do que se espera. Então, quando tu dizes, dentro das organizações, o que que a gente pode... Tem vários exemplos sendo utilizados, exemplos consagrados. Tem o Mundo Nestlé, À vontade, o pode tomar mundo... uma aguinha. Ou Eu tu vou vai pegar o meu cortar? chimarrão aqui também. Falhou. Minha mãe eu tenho que falar mais. Pega aí, depois eu falo. Dentro das organizações, a gente tem muitos cases de sucesso e que realmente trabalham esses elementos de uma forma extremamente séria e consistente. E aí, um ponto bem importante quando a gente fala de gamificação, e lembra que eu falei anteriormente que jogo é competição, gamificação é colaboração. Então, quando se trabalha a gamificação, o que que busca? O compartilhamento de objetivos entre os jogadores. Vamos colocar os jogadores agora entre aspas. Então, entre os participantes, há o compartilhamento desses objetivos, ou seja, não adianta somente eu chegar ao objetivo final. É importante que todos os meus pares cheguem a esse objetivo. Isso muda um pouco o que a gente pensa, né? Então, no mundo atual, e aí vem de novo Exploradores de um Mundo em Transformação, que o tema, né, o subtítulo é Conduzindo as Organizações para a Nova Economia, que não existe mais um modelo de gestão de negócios, um modelo de gestão de pessoas e um modelo de mundo que ele seja extremamente competitivo e destruidor. A gente agora sim trabalha no compartilhamento. Amanhã o que que a gente vai fazer nas manhãs da Pimenta, se não é compartilhar conhecimentos? Eu não comecei falando Exatamente. que não comecei falando que fui despertada e passei a estudar e agora estou compartilhando. Então a gamificação, ela tem esse contexto que sim, tem elementos de competição, mas não é o objetivo próprio da gamificação, e sim é motivar todos os participantes, os jogadores, a alcançar esses objetivos Em compartilhados. equipe, trabalhar em equipe. Isso. De uma forma consistente que traga o resultado para as organizações. Sensacional, Josi. Eu lembro que um bom tempo atrás eu trabalhei no Grupo RBS quando fazia ainda a faculdade de Publicidade e Propaganda, e eu lembro que os treinamentos naquela época, né, era tudo, botava aquele pessoal todo dentro de uma sala e aí dava um exercício para fazer em equipe, para testar quem conseguia trabalhar em equipe, quem não, né? E muitas vezes as pessoas ficavam meio assim de participar. Eu acho que é uma oportunidade de, como você mesma falou, de trazer experiências novas para as pessoas, né? E desenvolver esse trabalho em equipe, né? Justamente nesse mundo tão competitivo que a gente está hoje, é, onde as pessoas ficam até endurecidas, né? O tempo todo num ambiente corporativo se espiando, será que o meu colega está querendo me ferrar? Será que ele está... E aí isso não, isso faz com que você se integre ao seu grupo e você esteja aberto, né, de peito aberto ali para novas experiências. E eu acho que só tem a ganhar com isso.
E o público, para qual é direcionado esse treinamento que você vai fazer amanhã, né? Que você vai trabalhar amanhã? Ele é para quem? É direcionado para quem especificamente? Eu acho que o grande desafio, né, do encontro de amanhã é a gente abordar esses temas e a gente entender que a gente precisa trabalhar com as motivações humanas, Uhum, né? A gente precisa entender. Então, esse público que estará conosco amanhã são gestores de empresas, são profissionais que atuam nos processos organizacionais e que são responsáveis pela condução das suas equipes e pelos resultados dos seus processos e da própria organização. Então, o mundo é tão competitivo que eu não posso competir aqui dentro. Aqui dentro, eu tenho que me unir, né, dentro da organização, eu tenho que buscar as melhores competências, os melhores conhecimentos e, através de algumas técnicas, fazer que isso seja aflorado, né? Então, acho que esse é o ponto-chave da gente ter o entendimento, e aqui não, como tu mesmo trouxeste inicialmente sobre a minha formação e naquilo que eu atuo, que eu trabalho em processos organizacionais, pessoas, processos e tecnologias. Então, muitas vezes a gente pensa que a gamificação é tecnologia, né? Então, eu entro lá num, num site, num portal, num e-commerce, onde eu vou ganhando pontos, isso é tecnologia. E aí, na nossa experiência, tem um case muito bacana, que eu fui estudar também, que a gente foi ver memórias afetivas das pessoas. O que é aquilo que carregou na sua formação que poderia ser utilizado em treinamento das equipes, né? E aí eu tenho uma experiência muito bacana de um cliente que eu atendo, que é uma fábrica onde as pessoas têm um nível de formação básico, né, formação escolar básico, algumas pessoas com dificuldade de leitura, algumas pessoas com dificuldade de escrita, e a gente fez, numa semana de prevenção de acidentes de trabalho, a gente fez um jogo de caça-palavras, né? Então, mostrava a imagem de um capacete, né? E fazia as pessoas, eles falavam capacete. Aí cada grupo tinha um facilitador que dizia que achava no caça-palavras. Caça-palavras não é uma coisa extremamente simples? É super simples. Então a gente extremamente. fez, é super simples. Então a gente pode adaptar uh, uh, elementos e adaptar jogos. Ó, veja, caça-palavras é um jogo, mas a gente pode, de uma forma gamificada, utilizar ele para treinamento de pessoas, né? Para conscientizar. O que a gente fez com essas equipes? A gente trouxe elas para um ambiente lúdico, né? Ó, o círculo mágico, onde eles né, competiram dentro do grupo, quem achava a palavra antes, sem minimizar quem tinha dificuldade, por isso que o grupo tinha um facilitador, né, para poder ajudar nessa parte da seleção das palavras, e no final eles iam ganhar um prêmio. Ó, a motivação, né? Então, o principal foi a motivação intrínseca, no sentido de eles estarem participando, de eles estarem se desenvolvendo, de eles estarem buscando conhecimento. E a premiação era a motivação extrínseca, lá no final. Então, ficou muito bacana. E aí, passados 2 anos, 1 ano e meio, agora vai fazer 2 anos, eu pergunto para as pessoas se elas lembram daquele evento. E elas lembram. Foi muito bacana, no final a gente ganhou uma Certeza. coroa. Parando E para aí eu, pensar, acho que até para gravar, né? Para a pessoa gravar ali os conceitos que foram abordados, e é aí, muito melhor se tiver isso, essa memória desse dia, né? Com certeza. isso, e aí eu perguntei o que a gente abordou? A gente abordou os elementos, né? Os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Fale para mim quais. Era capacete, era luva, era máscara.
era protetor Legal. auricular, entende isso? Então eu acho que, dentro de cada contexto organizacional, a gente tem ferramentas, né, elementos que a gente pode trazer de acordo com aquilo que as pessoas conhecem também. E, obviamente, de acordo com, hã, o potencial ou o poder econômico de algumas organizações, a gente pode ter extremamente automatizado dentro de plataformas. Então existe o case do Mundo Nestlé, né, que é um case bem conhecido, que o Mundo Nestlé tem 2 momentos, né, e como é Nestlé, todo mundo conhece, é uma Sim. empresa global, a gente pode falar, que fez um desenvolvimento de uma plataforma para integração de funcionários, de novos colaboradores e de terceiros, ou seja, todo mundo tem a mesma apresentação da empresa, né, e fez também, no momento de Páscoa, fez, game para os clientes. Então o cliente lia o QR Code, ia lá e brincava. Então usou jogos e usou gamificação. Então tem vários exemplos muito interessantes. Sensacional, Josi, sensacional. Então, assim, eh, a forma como você atua na empresa é trazendo, pensando em inovações dentro da área da gamificação, de acordo com o contexto daquela empresa, de acordo com as necessidades dela. Isso? Isso, perfeito. E é assim que a gente tem que trabalhar, né, é assim que a gente tem que atuar. Por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque não envolveu o quê? Um caça-palavras, Uhum, envolveu imagens, não teve custo, mas o principal, a gente conseguiu, entendendo sim, como era como é o perfil dos jogadores, a gente entrou dentro do perfil dos jogadores. Se naquele momento a gente viesse com uma aplicação tecnológica, talvez a gente não tivesse o mesmo sucesso. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente precisa ter esse entendimento de qual é o nosso público, de quem são os nossos jogadores e o que os motivam. E aí a gente precisa trabalhar as motivações, que amanhã a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso, aprofundando um pouquinho mais, Vanessa. sensacional, muito bacana. Eu vou participar também. Eu vou estar lá te Opa! prestigiando. Vou Legal, participar. Vanessa, E eu estava aqui muito bom. pensando, enquanto você estava falando, que nesse caso específico do exemplo, né, que talvez tivesse trazido alguma. Se trouxesse alguma coisa mais complexa, talvez essas pessoas não tivessem conseguido desenvolver. Mas também tem um outro lado da questão que talvez a gamificação possa colaborar para também introduzir essas pessoas à tecnologia, né, através da própria gamificação, né? Perfeito. Iniciando com uma atividade, depois indo para outra, e até chegar nesse contexto também. Fazendo esse arco, né, Exatamente. carregando, impulsionando para o próximo estágio. Perfeito, Isso, indo para o próximo perfeito. estágio, até no quesito educacional mesmo. Muito legal, bacana demais. Josi, Legal, legal ter você. muito obrigada pela tua participação aqui hoje e convido novamente todos e todas que estão assistindo esse vídeo, se inscreva, não somente no nosso canal também, deixa um like aqui se possível, mas se inscreve lá na Pemeta para participar desse evento amanhã, as vagas são limitadas, né, porque via Zoom, mesmo sendo online, mesmo sendo um evento gratuito, as vagas são limitadas, por isso é imprescindível que você se inscreva para receber o seu link de participação. E é isso aí, nos vemos amanhã então, 6 horas da manhã do Brasil, Isso. né, E, Josi? Vanessa, e a gente está dentro da rede, da nossa rede, a gente está desenvolvendo também esse curso de formação, né, para a gente Legal. trazer isso, porque aqui a gente dá uma pincelada, né, em todos Sim, os temas, mas como tu viste, ele é um tema extremamente amplo, né, tem legal. várias
eu gosto de dizer, várias portas que a gente pode entrar e entra num novo universo. Então, eu agradeço muito o convite da rede, né? A tua interação foi perfeita e amanhã nos vemos, então, lá no evento da APMET. Isso aí, gente. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Então, assim, já que eu falei tanto do livro Exploradores de um Mundo em Transformação, olha o que a gente pode fazer. Eu vou te passar o QR Code, que o autor liberou esse livro gratuitamente. A gente põe o QR Code e quem tiver interesse faz a leitura do livro. E depois a gente tem o Vai estar aqui. Explorers Game. A gente tem o Explorers Game, que é a experiência de uma forma gamificada, que é um jogo sério. Tá bom? Ih, perfeito. Fechou, vai estar aqui, ó.